Vidro estilhaçou contra a porta de carvalho, o som ecoando como um tiro pelos corredores silenciosos da propriedade Hawthorne. Dentro daquela sala jazia o comandante Ellis Maddock, um homem outrora reverenciado como o operador mais letal nas equipes Navy SEAL, agora reduzido a um fantasma, assombrando sua própria vida. Os militares haviam enterrado seu arquivo. Os médicos haviam enterrado seu espírito. Cada enfermeira enviada para cuidar dele havia fugido em 48 horas, quebrada por sua raiva e os demônios que o caçavam. Mas quando Sarah Bennett entrou no corredor, pisando sobre os destroços de um vaso quebrado, ela não estremeceu. Ela não estava lá para segurar a mão dele. Ela estava lá para descobrir por que um herói estava sendo silenciado. E ela não fazia ideia de que salvar a vida dele exigiria arriscar a própria. A chuva em Seattle não lavava as coisas, apenas tornava a sujeira mais escorregadia. Sarah Bennett observou os limpadores de para-brisa de seu Honda Civic travar uma batalha perdida contra o aguaceiro, enquanto ela parava em frente aos portões de ferro da propriedade Hawthorne. Era uma fortaleza de pedra e era, erguendo-se contra o céu cinzento como um mausoléu para os vivos. Ela verificou seu reflexo no espelho retrovisor. Olheiras sob olhos que haviam visto muitas salas de trauma, cabelo preso em um coque utilitário e uma cicatriz correndo ao longo de sua mandíbula, uma lembrança de um paciente saindo de PCP em uma emergência de condado. Ela não parecia os anjos da misericórdia que a agência geralmente enviava a clientes privados de alto perfil. Ela parecia alguém que havia sobrevivido. Destino alcançado. Seu GPS chilreou. Sarah respirou fundo. Ela precisava deste contrato. O pagamento era o triplo da taxa padrão para enfermagem privada. Era o suficiente para finalmente pagar o empréstimo predatório que seu falecido pai havia deixado para trás. O suficiente para impedir o banco de tomar sua casa de infância. O portão zumbiu aberto antes que ela pudesse pressionar o interfone. Uma equipe de segurança privada, homens de ternos escuros com fones de ouvido e a distinta postura rígida de ex-militares a observaram subir pela estrada de cascalho sinuosa. Quando ela estacionou, a porta da frente já estava aberta. Uma jovem de scrubs saiu correndo, segurando uma bolsa de grife contra o peito. Ela estava chorando, rímel escorrendo pelas bochechas. "Eu não consigo fazer isso", a garota gritou, quase tropeçando em Sarah enquanto corria em direção a um Uber que a esperava. "Ele é um animal. Ele não é um homem. Ele é um monstro." Sarah observou o carro acelerar, cascalho atingindo suas canelas. Ela apertou o punho em sua sacola de viagem e subiu os degraus. Esperando no hall de entrada estava o Dr. Leonard Harris. Ele era um homem baixo com um terno impecável, uma barba perfeitamente aparada e olhos que se moviam muito rápido, avaliando tudo, mas não pousando em nada. "Senhorita Bennett", disse Iris, estendendo uma mão que parecia fria e úmida. "Vejo que o comitê de boas-vindas não a dissuadiu. Eu trabalhei na enfermaria de trauma do Chicago General Dr. Harris", disse Sarah, sua voz monótona. "Eu tive pacientes que tentaram me esfaquear com escovas de dente. Uma enfermeira chorando não vai me fazer arrumar as malas." Ars deu um sorriso tenso e condescendente. "O comandante Maddock é único. Ele é um herói condecorado, um líder de equipe selado. Mas a emboscada em Kandahar, que levou sua equipe e o deixou com 60% de cobertura de queimaduras no lado esquerdo, estilhaços incrustados perto de sua medula espinhal e um TBI, lesão cerebral traumática que se manifesta em agressão severa." "Eu li o arquivo", disse Sarah. "Você leu?" Iris baixou a voz, aproximando-se. "O arquivo diz que ele tem TPT. A realidade é que Elias Maddock é volátil. Ele recusa fisioterapia. Ele recusa a assistência de higiene. Ele joga objetos. Ele grita. Nós o mantemos em um regime pesado de hidromorfone e dazepam para mantê-lo manejável. Seu trabalho não é consertá-lo, senhorita Bennett.
Seu trabalho é garantir que ele não morra sob minha vigilância enquanto mantém o barulho baixo. A família paga pela discrição. A família, seu tio, o senador William Hurst. Ele quer o comandante confortável. Os alarmes internos de Sarah soaram. O senador Hurst era um falcão da defesa. Um homem constantemente nas notícias falando sobre aumentar os orçamentos militares. Parecia estranho que ele escondesse seu sobrinho, herói de guerra, em uma mansão sombria no noroeste do Pacífico, em vez de Walter Reed. Eu entendo o protocolo, Sarah mentiu. Bom, Iris entregou a ela um cartão-chave. Ele está na ala oeste, último andar. Você é a quarta enfermeira este mês. Tente durar o fim de semana. Sarah pegou o cartão. O plástico parecia pesado. Enquanto ela subia a grande escadaria, o ar ficou mais frio. A ala oeste estava silenciosa, as janelas cobertas com pesadas cortinas blackout. Cheirava a antisséptico, poeira velha e algo metálico. Ela alcançou as portas duplas no final do corredor. Quarto 4B. Ela não bateu. Bater dava ao paciente tempo para preparar uma arma. Ela passou o cartão e empurrou a porta. O quarto era cavernoso, iluminado apenas pela luz cinzenta que filtrava pelas bordas das cortinas. No centro do quarto, sentado em uma cadeira de rodas reforçada de alta tecnologia de frente para a janela, estava uma silhueta. Saia! Uma voz rosnou. Soava como cascalho moendo em um misturador, profundo, áspero e vibrando com ameaça. Sarah não recuou. Ela entrou e deixou a porta fechar atrás dela. Ela jogou sua sacola de viagem no chão com um baque pesado. Eu não sou a empregada, comandante, ela disse, sua voz projetando-se claramente. E eu não sou a garota que acabou de sair daqui. Meu nome é Sarah. São 1400 horas, hora de seus sinais vitais. A figura na cadeira enrijeceu lentamente. A cadeira girou. Por um segundo, o coração de Sarah gaguejou. Elias Maddock era uma paisagem de devastação. O lado esquerdo de seu rosto era um mapa de pele enxertada e irritada, o resultado do fogo que tentara consumi-lo. Um tapa-olho cobria seu olho esquerdo, mas seu olho direito e penetrante azul gelado queimava com uma inteligência lúcida e aterrorizante. Ele era enorme, mesmo sentado, seus ombros largos e tensos. Sua mão direita agarrava o apoio de braço tão forte que o couro rangia. Eu disse, Maddock sussurrou, saia. E eu disse, é hora dos sinais vitais. Sarah caminhou em direção a ele, tirando seu estetoscópio do bolso. A mão de Maddox moveu-se com uma velocidade que desafiava sua condição. Ele pegou um pesado copo de cristal com água da mesinha lateral e o arremessou. Não foi um arremesso de aviso. Foi mirando em sua cabeça. Sarah não estremeceu. Ela havia antecipado isso. Ela caiu sobre um joelho, deixando o vidro pesado passar por cima de seu ombro, estilhaçando-se contra o batente da porta atrás dela. Estilhaços de cristal choveram sobre o carpete. Ela permaneceu sobre um joelho por um momento, então se levantou, tirando um pedaço de vidro de sua blusa de scrubs. Ela o olhou diretamente nos olhos. Aquilo era Crystal Waterford, ela disse calmamente. Brega mais caro. Você quer jogar a lâmpada em seguida? Ou podemos verificar sua pressão arterial? Maddox a encarou. A raiva em seus olhos não desapareceu, mas piscou, substituída por uma momentânea confusão. Ninguém nunca havia se esquivado. Ninguém nunca havia ficado. Quem diabos é você? Ele rosnou. Eu sou a enfermeira que precisa deste pagamento, Sarah disse, entrando em seu espaço pessoal. Então, você pode me matar, mas a papelada será um pesadelo para seu tio, braço para fora. Os 3 primeiros dias foram um cerco. Les Maddock atestou de maneiras que teriam quebrado um clínico menor. Ele se recusava a comer. Ele se recusava a falar quando ela tentava trocar os curativos de seus enxertos de queimadura, um processo doloroso e delicado. Ele se debatia e amaldiçoava, usando sua imensa força para tentar afastá-la.
Mas Sarah havia lidado com viciados em metanfetamina e membros de gangues na emergência. Ela conhecia a mecânica da alavancagem. Quando ele tentou empurrá-la, ela usou o impulso dele para prender o braço dele com segurança na cadeira, segurando-o até que ele parasse de lutar. Você está se machucando, Elias, ela disse na segunda noite, suor escorrendo por suas costas, enquanto eles lutavam por um gorro. Se isso infeccionar, você entra em sepse. Se você entrar em sepse, eles o enviam para o hospital. Você quer ser desfilado na frente da imprensa em uma camisola hospitalar. Ele parou de lutar. Seu peito arfava. Não me chame de Iás. Então pare de agir como uma criança, comandante. Ela terminou a troca de curativo em silêncio. Sua pele estava quente ao toque, os enxertos irritados e vermelhos. Enquanto trabalhava, ela notou algo que a incomodou. O cronograma de medicação que o Dr. Ares havia estabelecido era agressivo, muito agressivo. A cada 4 horas, uma infusão intravenosa era administrada por uma bomba automatizada travada com um código biométrico. Apenas Ares e o chefe da segurança possuíam. O rótulo lia composto analgésico antibiótico de amplo espectro. Mas Sarah conhecia o cheiro de antibióticos. Ela conhecia a viscosidade. O líquido claro na bolsa não parecia certo. E toda vez que a máquina zumbia, bombeando o fluido nas veias de Maddox, seus olhos embaçavam. O azul nítido e inteligente ficava turvo. Ele arrastava as palavras. Sua coordenação desaparecia. Na manhã do 4º dia, Sarah estava na cozinha preparando um shake de proteína. A governanta, a Sra. Higgins, uma senhora idosa e gentil que parecia aterrorizada com sua própria sombra, estava polindo a prata. Sra. Higgins? Sarah perguntou, encostando-se ao balcão. Há quanto tempo o Dr. Ares é o médico principal do comandante? A Sra. Higgins olhou em volta nervosamente. Desde que ele voltou do Afeganistão, o senador Hearst insistiu no melhor atendimento particular. O Dr. Ares é um especialista. Um especialista em quê? Gerenciamento da dor, eu acredito. Sarah franziu a testa. Gerenciamento da dor geralmente significava pílulas ou adesivos. Uma bomba intravenosa contínua e travada para um paciente clinicamente estável. Além das queimaduras, era um exagero. Era uma contenção química. Mais tarde, naquela tarde, Sarah entrou no quarto e encontrou Maddox curvado em sua cadeira. A bomba tinha acabado de terminar um ciclo. Ele estava babando ligeiramente, a cabeça caída para o lado. Comandante? Sarah sussurrou. O pássaro, ele murmurou, sua voz grossa e arrastada. O pássaro caiu. O bloqueador não funcionou. Sarah verificou suas pupilas. Estavam pequenas. Overdose de narcótico? Não. Sua frequência cardíaca estava acelerada. Era um coquetel dissociativo. Ela sentou-se no puff à frente dele. Elias, olhe para mim. Ele gemeu, seu olho bom rolando descontroladamente. Eles sabiam. Ari sabia. Quem sabia? As coordenadas. Eles as mudaram. Ele apertou o pulso dela, seus dedos cravando na pele dela com força esmagadora. Não deixe ele. Me dê o suco, Sarah. Não deixe ele. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela. O suco? Ela olhou para a bolsa de soro. Faz o nevoeiro vir, ele ofegou, lutando uma batalha perdida contra as drogas que o percorriam. Eu não consigo pensar. Eu preciso me lembrar. Sarah tomou uma decisão. Então ela não era mais apenas uma enfermeira. Ela estava investigando uma cena de crime. Eu não vou deixar ele, ela sussurrou. Eu prometo. Naquela noite, a tempestade que ameaçava a costa finalmente estourou. Trovões chacoalharam as vidraças da mansão. A energia piscou. Sarah esperou até a 0310. A casa estava silenciosa. O guarda de segurança estacionado no corredor, um bruto chamado Consincade, estava cochilando em sua cadeira, uma revista sobre o rosto. Ela se esgueirou para o quarto de Maddox. Ele estava dormindo ou desmaiado na cama médica.
A bomba de soro estava zumbindo, preparando-se para a dose da 04 hora. Sarah tirou uma seringa e um frasco estéril do bolso. Ela os havia pegado do armário de suprimentos mais cedo. Com mãos firmes, ela desconectou a tubulação da porta de Maddox apenas o tempo suficiente para retirar 5 cc do fluido da linha. Ela o esguichou no frasco e o tampou, escondendo-o em seu sutiã. Então ela fez algo perigoso. Ela apertou a linha. Ela não podia parar o fluxo completamente, ou a máquina dispararia um alarme. Mas ela ajustou a roda reguladora de fluxo na própria tubulação. Uma substituição manual destinada a emergências, reduzindo o gotejamento a um fio. Ele não receberia a dose completa naquela noite. Ela sentou-se na poltrona no canto, observando, esperando. Às 6 horas, a tempestade estava furiosa lá fora. A chuva chicoteava o vidro. Sarah havia cochilado. Ela acordou com um som. Não era um gemido. Era o som de um homem fazendo barras. Ela piscou, esfregando os olhos. Elias Maddox estava fora da cama. Ele estava no chão, usando a borda da pesada mesa de carvalho para levantar o peso do corpo, fazendo flexões modificadas. Ele suava profusamente, seus músculos tremendo, mas seu movimento era fluido, afiado. Ele parou quando a viu acordada. Ele se virou. O nevoeiro havia desaparecido de seus olhos. Estava claro, frio e predatório. Você mexeu com a máquina, ele disse. Não era uma pergunta. Sua voz não era mais um arrastar. Era uma arma. Sarah levantou-se lentamente. Eu a reduzi. Por quê? Porque você não está sentindo dor, comandante. Você está sendo sedado, e eu quero saber por quê. Maddox a encarou por um longo silêncio. Então ele alcançou sob o colchão da cama e puxou um pequeno e irregular pedaço de metal, um caco do vaso que ele havia quebrado no primeiro dia dela. Ele o havia guardado. Você não tem ideia no que acabou de se meter, Sarah, ele disse baixo. Mas se você quer viver, você precisa arrumar sua mala e sair agora. Não vou sair, ela disse. Eles vão te matar. Quem? As pessoas que pagam seu salário. A tensão no quarto mudou instantaneamente. Não era mais paciente e enfermeira. Era soldado e civil em uma zona de combate. Você precisa explicar, Sarah disse, cruzando os braços. Eu acabei de arriscar minha licença e minha segurança para clarear sua mente. Você me deve. Maddox se puxou para a cadeira de rodas com um grunhido de esforço. Sem a sedação pesada, a dor de suas lesões estava claramente retornando. Ela podia ver os finos tremores em suas mãos. Mas ele superou isso. Ele se aproximou dela na cadeira. Minha equipe não foi atingida por um RPG de sorte, Maddox disse, sua voz caindo para um sussurro. Estávamos em uma missão de recuperação de operações secretas na província de Helmond. Fomos enviados para recuperar um drone abatido, um protótipo. Mas quando chegamos lá, o drone não era americano. Era tecnologia que eu nunca tinha visto antes. E havia caixas estampadas com o logotipo da Aegis Defense. Sarah franziu a testa. Aegis, essa é a empreiteira pela qual o senador Hearst tem feito lobby. Exatamente. Maddox assentiu sombriamente. Abrimos uma caixa. Não eram suprimentos. Era heroína, pura, não cortada, embalada dentro de invólucros de mísseis. A Aegis estava usando rotas de transporte militar para contrabandear narcóticos. Meu tio, ele está no conselho de diretores. Sarah sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a casa com correntes de ar. Você viu? Nós vimos. E então a emboscada aconteceu. Não foi o Talibã, foram mercenários. Eles aniquilaram minha equipe. Eu levei uma explosão. Acordei na Alemanha 3 semanas depois. Quando tentei relatar o que vi, o Dr. Harris apareceu. Ele me disse que eu estava delirando, que o TBI havia embaralhado minhas memórias. Ele me colocou no regime de terapia. O guava, Sarah percebeu, é um alucinógeno misturado com sedativos.
Eles estão mantendo você louco para que ninguém acredite em você e me mantendo fraco para que eu não possa sair. Maddox olhou para suas mãos. Tenho tentado ganhar força durante as janelas lúcidas, mas elas estão ficando mais curtas até a noite passada. Sarah andou pelo quarto. Precisamos tirar você daqui. Precisamos ir à polícia. Maddox soltou uma risada seca e amarga. A polícia? O chefe de polícia joga golfe com meu tio. A equipe de segurança lá embaixo. Eles são contratados da IGES. Estamos em uma prisão, Sarah. Então ligamos para o FBI. As linhas telefônicas são monitoradas. Há um bloqueador de celular na biblioteca. Por que você acha que seu serviço de celular é ruim aqui em cima? Sarah verificou seu telefone. Sem serviço. Ela sentiu as paredes se fechando. Ok, ela disse, sua mente correndo, voltando ao seu treinamento de triagem. Avaliar, priorizar, agir. Se não podemos ligar e não podemos sair pelos guardas do portão, precisamos enviar um sinal. Não, Maddox disse. Eu preciso chegar ao cofre. Que cofre? O escritório do meu tio. A ala leste. Ele tem influência sobre todos. Se eu conseguir provas da conexão EDIS, posso derrubá-lo. Mas eu não consigo chegar lá. Há câmeras, sensores de movimento e mal consigo andar. Sarah olhou para o homem marcado e quebrado à sua frente. Você não consegue andar. Mas eu consigo. Absolutamente não. É suicídio. Você mesma disse, Elias. Se eu ficar, morro de qualquer maneira. Se eles descobrirem que mexi no soro, Ari saberá que estou em cima deles. Sarah enfiou a mão no bolso e tirou o frasco de fluido. Eu tenho a prova do que eles estão fazendo com você. Agora precisamos do motivo. Maddox olhou para ela com uma mistura de admiração e medo. Você é louca. Eu sou enfermeira. Ela sorriu tensamente. Todos nós somos um pouco loucos. Ouça-me, Maddox ordenou, pegando sua mão. O escritório fica no térreo, depois da biblioteca. O cofre está atrás do retrato de sua esposa. Teclado digital. O código. Ele usa a data de sua primeira vitória eleitoral. 4 de novembro de 98. Entendi, Sarah. O aperto dele se intensificou. Se Kincaid ou qualquer um dos guardas te ver, eles não hesitarão. Você não é uma enfermeira para eles. Você é uma ponta solta. Eu serei cuidadosa. Pegue isso. Maddox alcançou o bolso lateral de sua cadeira de rodas, um compartimento escondido que ele deve ter feito. Ele puxou o caco de vidro que estava guardando. Estava embrulhado em uma tira de lençol rasgado para fazer uma alça, uma arma improvisada. Sarah olhou para a arma rudimentar, depois para o intenso olho azul de Maddox. Ela pegou. Eu voltarei, ela disse. Ela saiu do quarto. O corredor estava escuro. A tempestade lá fora era ensurdecedora, o trovão mascarando o som de seus passos. Ela se moveu em direção à escadaria, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela desceu as escadas, mantendo-se nas sombras. Ela podia ouvir a TV tocando na sala de segurança. Kincaid estava rindo de algo. Ela chegou à ala leste. O ar aqui cheirava a charutos caros e lustramóveis de limão. Ela encontrou as portas do escritório trancadas. Ela puxou um grampo de cabelo. Ela não era uma mestra ladra, mas já havia se trancado para fora de seu apartamento vezes suficientes para saber como abrir uma fechadura simples e antiquada. Levou 3 minutos agonizantes. Clique. Ela entrou e fechou a porta. Ela usou a tela do telefone como luz. Lá estava, o retrato da mulher de cara azeda. Sarah o moveu. O cofre. Ela digitou o código MIG 104998. A luz ficou verde. Dentro havia pilhas de dinheiro e um livro-razão preto. Ela pegou o livro-razão. Ela o abriu em uma página aleatória. Pagamento, logística EGS, 4,5 milhões de dólares. Envio, equipamento agrícola, Helmond. Bingo!
ela sussurrou. De repente, as luzes do quarto se acenderam. Sarah girou, apertando o livro-razão contra o peito. O Dr. Harris estava parado na porta. Ele não estava mais sorrindo. Em sua mão, ele segurava uma seringa. Atrás dele estava Connie Cade, segurando uma taser. Eu lhe disse, senhorita Bennett. Harris disse, sua voz suave e fria. Eu lhe disse para apenas mantê-lo confortável. Você realmente deveria ter ouvido. Sarah recuou contra a mesa, apertando a arma improvisada de vidro no bolso. Ele sabe, Sarah disse. Ele sabe de tudo. Ele é um inválido com dano cerebral. Harris zombou. E você? Você é apenas uma enfermeira viciada em drogas que foi pega roubando de seu paciente rico e tragicamente teve uma overdose. A polícia encontrará a agulha em seu braço. Triste história, realmente. Conkai deu um passo à frente, a taser crepitando. Sarah percebeu com um choque de terror. É isso. É aqui que eu morro. Mas então um som cortou a tensão. Um baixo zumbido mecânico. A Riz e Consincade se viraram para o corredor. Das sombras do corredor, uma figura emergiu. Não era um fantasma. Era Elias Maddock. Ele não estava na cadeira de rodas. Ele estava de pé. Ele estava apoiado pesadamente no batente da porta, suas pernas tremendo violentamente, suor escorrendo pelo rosto, sua camisola hospitalar rasgada. Ele parecia um demônio surgido do inferno. Em sua mão, ele segurava o pesado poste de soro de ferro que ele havia arrancado da parede. Afaste-se dela, Maddock rosnou. Harris riu, embora soasse nervoso. Olhe para você, Elias. Você mal consegue ficar de pé. Você acha que pode lutar contra nós? Maddock deu um passo à frente. Sua perna arrastava, mas ele não caiu. Eu não preciso lutar com você, Maddock disse. Eu só preciso te matar. O silêncio no escritório após a ameaça de Elias foi quebrado por Connincade. O guarda de segurança, um homem construído como uma geladeira com um pescoço tão grosso quanto um pilar, soltou um latido de risada incrédula. Ele não viu um comandante da Marinha. Ele viu um homem em uma camisola hospitalar suja, apoiado em um equipamento médico. Você deve estar brincando, Cade zombou, guardando a taser e pegando o bastão em seu cinto. Dr. Harris, vá ligar para a equipe. Eu vou colocá-lo de volta na cama. Talvez tenha que quebrar a outra perna dele para mantê-lo lá. Harris recuou, os olhos arregalados, retirando-se para o corredor para tatear seu rádio. Consincade avançou. Ele se moveu com a velocidade de um homem acostumado a ferir pessoas que não podiam revidar. Ele balançou o bastão em um arco vicioso apontado para as costelas de Elias. Mas Elias não tentou desviar. Ele não tinha agilidade. Em vez disso, ele caiu. Ele colapsou seu peso, caindo de joelhos. O bastão assobiou inofensivamente sobre sua cabeça, atingindo o batente da porta com um estalo nauseante. No mesmo movimento, Elias empurrou a base de ferro do poste de soro para frente. As rodas pesadas atingiram a canela de Consincade. Houve um estalo, alto e seco como um galho seco quebrando. Consincade uivou, seu equilíbrio comprometido. Elias rugiu, um som de pura exaustão primordial, e usou o poste para enganchar o tornozelo de Consincade, puxando-o para trás. O guarda caiu no chão com força. O vento o deixou sem ar. Sarah, a arma! Elias gritou, sua voz rouca. Sarah não congelou. A adrenalina que estava inundando seu sistema desde que ela abriu o cofre, finalmente encontrou uma liberação. Ela viu a Glock 19 enfiada na parte de trás da cintura de Kincaid. Ela se lançou sobre ela. Connincade, apesar da perna quebrada, atacou, sua mão fechando-se no pescoço de Sarah. Ele apertou, seu polegar cravando-se em sua traqueia. Estrelas explodiram em sua visão. Você, pequena. Consincade rosnou. Sarah não conseguia respirar. Ela arranhou o rosto dele, suas unhas encontrando aderência, mas o aperto dele era de ferro. Então uma sombra caiu sobre eles. Elias havia se arrastado pelo chão. Ele não tinha mais uma arma.
Ele havia soltado o poste. Ele envolveu seu antebraço em torno do pescoço de Kincaid por trás em um mata-leão. Não era um mata-leão limpo, cinematográfico. Era desesperado. Os músculos de Elias, atrofiados por meses de sedação, gritavam em protesto. Suas cicatrizes de queimadura esticaram-se, ameaçando rasgar, mas ele travou o aperto, apertando com cada gota de ódio que havia armazenado nos últimos 6 meses. Kincaid soltou Sarah para tentar soltar o braço de Elias. Sarah engasgou, rolando para longe, tossindo violentamente. "Pegue a arma!" Elias ofegou, seu rosto ficando roxo com o esforço. Sarah se arrastou para trás, pegou a pistola do chão onde havia escorregado e a apontou para Kincaid. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Solte-o!" Ela gritou para Kincaid, embora fosse Elias quem o segurava. Os esforços de Kincaid diminuíram. Seus olhos reviraram. 10 segundos depois, ele ficou mole. Elias não o soltou imediatamente. Ele manteve o mata-leão por mais 5 segundos. Protocolo de segurança antes de empurrar o corpo inconsciente para longe. Ele desabou de costas, o peito ofegante, suor encharcando sua camisola. Sangue estava vazando pelos curativos em seu lado. Elias. Sarah largou a arma e rastejou até ele. "Você rasgou seus pontos. Não importa." Ele ofegou, segurando o braço dela. "Agnes, ele está chamando os outros. Temos talvez 3 minutos. Precisamos sair. Meu carro está lá fora." "Não." Elias balançou a cabeça, fazendo uma careta ao se sentar. "Bloqueio. Assim que Ares fizer aquela ligação, os portões se fecham. As venezianas descem. Não podemos sair." "Como assim que?" Uma sirene começou a uivar por toda a casa. Um barulho mecânico e um assobio ecoaram das janelas, enquanto pesadas persianas de aço disfarçadas de molduras decorativas se fechavam, selando a mansão. "Estamos presos", Sarah sussurrou. "Não!" O olho de Elias queimava com fria calculista. "Eles estão presos aqui dentro conosco. Ajude-me a levantar." Sarah passou o braço dele sobre o ombro. Ele era pesado, um peso morto de músculo e osso, mas ela cerrou os dentes e o ergueu. Juntos, eles cambalearam para fora do escritório. "Para onde vamos?" Sarah perguntou. "A cozinha. Há facas para abrir", Elias disse. "A sala de pânico no porão." "Não, Aris tem os códigos. Precisamos de terreno elevado." "O sótão." "O sótão. Há apenas um caminho para cima. Uma escada estreita. Funil fatal. Se eles nos quiserem, terão que vir em fila única." Tum! Eles se moveram pela casa escura. A sirene cortou, substituída por um silêncio ameaçador. A energia havia sido cortada. A única luz vinha dos relâmpagos lá fora, piscando através das frestas das venezianas. Eles chegaram ao patamar do 2º andar quando ouviram a porta da frente explodir lá embaixo. Botas pesadas em mármore, vozes. Livre à esquerda, livre à direita. "Invasão profissional", Elias sussurrou. "Isso não é segurança privada. Essa é a equipe de limpeza." Eles chegaram ao armário de roupas de cama no final do corredor. Atrás das prateleiras de toalhas, havia uma pequena porta que levava ao sótão inacabado. Sarah o empurrou e depois subiu atrás dele, trancando a porta por dentro. O sótão estava empoeirado, cheirando a fibra de vidro e cedro antigo. A chuva batia no telhado diretamente acima de suas cabeças como tiros de metralhadora. Elias escorregou contra uma pilha de baús antigos. Ele estava pálido, sua pele fria e úmida. A adrenalina estava diminuindo e a queda estava chegando. "Verifique a arma", ele ordenou. Sarah olhou para a Glock. "Eu não sei como." "O botão do carregador na lateral." Ela o fez. "Tá cheio." "Verificação da câmara." "Elias, eu sou enfermeira, não soldado. Vocês são ambos agora." Ele gesticulou para a arma. Suas mãos tremiam demais para mirar efetivamente, mas ele verificou a arma com facilidade praticada. 15 tiros mais um na câmara. Isso dá 16 tiros.
Há pelo menos 6 deles lá embaixo. Não podemos lutar contra um esquadrão mercenário. Sarah disse, sua voz tremendo. Ela abriu sua bolsa médica, que ela felizmente havia pegado antes de sair do quarto. Deixe-me ver seu lado. Ela levantou a camisola dele. O local do enxerto em suas costelas havia descido, se abrido. Sangue fresco estava se acumulando. Eu preciso suturar isso. Ela disse, tentando manter a voz firme. Eu não tenho lidocaína. Elias olhou para ela. Faça. Vai doer muito, Sarah. Ele estendeu a mão, sua mão áspera segurando o rosto dela. Foi um gesto surpreendentemente terno na escuridão. Eu fui queimado vivo. Eu fui drogado até virar um vegetal. Uma agulha não é nada. Apenas costure-me para que eu possa matá-los. Sarah assentiu, contendo as lágrimas. Ela acendeu uma pequena caneta-lanterna, segurando-a entre os dentes. Ela passou a linha na agulha, enquanto ela perfurava a pele dele. Elias não gritou. Ele sibilou entre os dentes, sua cabeça batendo para trás contra o baú, sua mão apertando sua própria coxa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Fale comigo, ele rosnou. Me distraia. Por quê? Porque você realmente aceitou este trabalho. Você é inteligente demais para este lugar. As mãos de Sarah trabalharam rapidamente, costurando a carne irritada. Meu irmão, Michael, Elias exalou bruscamente. O que há com ele? Ele era fuzileiro, voltou de uma missão há 2 anos com uma lesão nas costas. O vá foi lento, ele ficou viciado em analgésicos. Quando os analgésicos acabaram, ele mudou para a heroína. Sarah deu um nó, sua voz rachando. Estava misturada com fentanil. Ele morreu sozinho em seu apartamento. Eu o encontrei. Elias observou o rosto dela, iluminado pela caneta-lanterna. A polícia rastreou o lote. Sarah continuou, limpando o sangue de sua pele. Eles disseram que vinha de uma nova cadeia de suprimentos inundando a costa oeste. Precisão militar de alto grau na distribuição. Quando vi a oferta de emprego para o sobrinho do senador Hearst, eu sabia que Hearst estava no Comitê de Defesa. Eu sabia que ele estava bloqueando a legislação para investigar inspeções de carga militar. Eu não sabia sobre a Aedes. Eu só sabia que algo estava errado no topo e queria descobrir. Você estava caçando? Elias sussurrou. Eu acho que sim. Ela colou os curativos sobre a ferida. Pronto. Elias a olhou com um novo respeito. Não era apenas gratidão. Era reconhecimento. Ela não era uma civil pega no fogo cruzado. Ela era uma vítima da mesma guerra que ele estava lutando. Michael ficaria orgulhoso, Elias disse. Michael está morto. Sarah respondeu, desligando a luz. Eu quero ter certeza de que os homens que enviaram aquele veneno se juntem a ele. Então prepare-se, Elias disse, inclinando a cabeça. Abaixo deles, as tábuas do chão rangeram. Eles estão vindo. O sótão era um labirinto de móveis antigos, lençóis de poeira e decorações de Natal. Mas para Elias, era uma caixa de extermínio. Ele instruiu Sarah a empurrar um pesado guarda-roupa de carvalho na frente da porta do sótão, criando uma barricada. Não vai detê-los, Elias sussurrou, mas vai atrasá-los. Eles terão que arrombá-lo. E então, Sarah perguntou, apertando a Glock. Então nós criamos o caos. Elias apontou para uma caixa de velhas decorações de Natal. Essas são do tipo antigo? Lâmpadas de vidro? Sim. Quebre-as. Espalhe os cacos no chão em frente à entrada. Se eles estiverem usando botas táticas, não fará muita diferença, mas o barulho nos dirá exatamente onde eles estão. Sarah quebrou os enfeites, espalhando um campo minado brilhante de vidro pelas tábuas de madeira do chão. Agora, Elias disse, precisamos de uma estratégia de saída. Isso é um beco sem saída. Há uma janela saliente no lado mais distante, Sarah disse. Ela abre para o telhado. Nesta tempestade, isso é uma queda brusca. Há uma treliça, glicínias pesadas. Ela desce até o terraço. Elias olhou para sua perna, depois para a janela. Eu não consigo descer uma treliça, Sarah.
Não assim. Você não terá que escalar. Vamos descer de rapel. Sarah apontou para um rolo de corda de sobrevivência pesada pendurado na parede, parte de um velho conjunto de acampamento guardado. Você sabe como montar uma âncora. Eu era escoteira. Ela lhe deu um sorriso sombrio, e eu observei você dar nós enquanto dormia quando as drogas estavam passando. Antes que pudessem se mover, um estrondo ensurdecedor sacudiu o chão. A porta do sótão estilhaçou. O guarda-roupa balançou violentamente, mas aguentou. Carga de arrombamento! Elias gritou. Recuem! Uma segunda explosão arrancou as dobradiças da porta. O pesado guarda-roupa tombou para frente, caindo no chão do sótão. Através da fumaça, os feixes de lanternas táticas cortaram a escuridão. Fogo de supressão, uma voz comandou. Balas mastigaram o drywall e a madeira ao redor deles. Sarah gritou, cobrindo a cabeça. Elias a agarrou, puxando-a para trás de uma pilha de colchões velhos. Não atire ainda! Elias gritou por cima do tiroteio. Espere por um alvo. Uma figura passou pela fumaça, pisando nos vidros quebrados. Crunch! Elias não tinha uma arma, mas tinha o elemento surpresa. Ele pegou uma pesada lata de diluente de tinta da prateleira ao lado dele, deixada de alguma reforma há muito esquecida, e a arremessou na escuridão. Ela atingiu o mercenário líder no peito. Flash out! Elias gritou, embora não tivesse uma granada de efeito moral. O mercenário se encolheu. Sarah apareceu de trás do colchão. Ela não mirou. Ela apenas apontou a Glock na direção da luz e puxou o gatilho. Bang! Bang! O recuo a surpreendeu, mas os tiros foram errados. Um atingiu uma viga de madeira, o outro quebrou um espelho, mas foi o suficiente. Os mercenários mergulharam para se cobrir. Vá para a janela, Elias comandou. Ele pegou uma pesada lâmpada antiga e a jogou em direção aos soldados para mantê-los abaixados. Sarah se arrastou até a janela, destrancou-a e a abriu. O vento e a chuva rugiram para dentro do sótão, encharcando-os instantaneamente. Ela amarrou a corda em uma viga estrutural. Você primeiro, Sarah gritou. De jeito nenhum. Você é o problema agora, Elias. Desça para que possa me cobrir. Ele sabia que ela estava certa. Aquilo doeu mais do que as queimaduras. Ele envolveu a corda em sua cintura em um arreio de rapel improvisado. Ele escorregou pela janela, a chuva açoitando seu rosto. A descida foi uma agonia. Seu lado queimado raspou contra as telhas. Sua perna ruim balançava inutilmente, mas seus braços, movidos pelo desespero, se mantiveram firmes. Ele atingiu o terraço com um baque molhado, rolando para absorver o impacto. Ele olhou para cima. Sarah, vá! Sarah estava escalando a janela quando uma mão agarrou seu tornozelo. Ela gritou, chutando para trás. Ela acertou um rosto. Dr. Harris. O médico subiu com a equipe. Seus óculos haviam desaparecido. Seu rosto retorcido em um rosnado. Você arruinou tudo. Aris gritou, arrastando-a de volta para dentro. Sarah perdeu o controle da moldura da janela. Ela caiu de volta no chão do sótão. A arma escorregou para a escuridão. Aris a cavalgou, suas mãos indo para sua garganta. Ele não era um soldado, mas era um homem possuído pelo medo do que aconteceria se ele falhasse. Eu vou te matar. Eu vou consertar isso, Aris gritou. Sarah não conseguia respirar. Ela se debateu, sua mão procurando no chão. Seus dedos tocaram algo frio e metálico. A lata de diluente de tinta que Elias havia jogado antes. A tampa havia saltado. Ela a agarrou e a balançou para cima, espirrando o líquido químico diretamente nos olhos de Aris. Aris gritou, soltando a garganta dela para arranhar seu rosto em chamas. Sarah não esperou. Ela se arrastou para trás, chutando-o para longe, e se lançou para fora da janela. Ela agarrou a corda, ignorando a queimadura nas palmas das mãos, e escorregou. Ela atingiu o terraço com força, torcendo o tornozelo.
Elias estava lá instantaneamente, puxando-a para cima. Aris? Ele perguntou. Cegado? Ela ofegou. Bom, vamos nos mover. Eles estavam agora lá fora no jardim. A tempestade estava em seu auge. O trovão abafou os gritos da janela do sótão acima. Onde agora? Sara perguntou, limpando a chuva dos olhos. A estufa? Elias apontou para uma estrutura de vidro perto da beira da propriedade. Precisamos flanqueá-los. E eu preciso de uma arma. Eles mancaram em direção à estufa. Lá dentro, o som da chuva no telhado de vidro era ensurdecedor. Estava úmido e cheirava a terra. Elias se moveu para a área do galpão de ferramentas. Ele pegou uma tesoura de poda e uma pá de cabo longo. Ele quebrou o cabo da pá sobre o joelho, criando um pesado bastão de madeira. Primitivo, ele murmurou, testando o peso. Mas eficaz. Elias, Sara sussurrou, segurando o braço dele. Olhe. Através das paredes de vidro da estufa, eles viram faróis cortando a chuva. Um SUV preto estava subindo a entrada, atravessando os portões de ferro fechados, que haviam sido enfraquecidos pela tempestade ou contornados eletronicamente. O SUV freou bruscamente em frente à casa principal. Um homem saiu. Ele usava um sobretudo, segurando um guarda-chuva que parecia insignificante contra o vendaval. É isso? Sara semicerrou os olhos. Senador Hurst, Elias disse, sua voz caindo para zero absoluto. Ele não confiava em Aris para terminar o trabalho. Hurst estava gritando com os mercenários que estavam saindo da casa. Ele parecia furioso. Isso termina esta noite, Elias disse. Não podemos escapar, Zara. Eles têm o perímetro seguro. Se corremos para a floresta, eles nos caçarão com ótica térmica. Então, nós lutamos. Não. Elias olhou para ela. Terminamos a missão. O bloqueador tá na biblioteca, certo? Sim. Os mercenários estão lá fora lidando com Hurst. A casa está vazia. Era um plano louco. Voltar para o prédio de onde eles acabaram de escapar. A biblioteca fica no térreo. Elias disse, se desativarmos o bloqueador, você consegue usar seu telefone para transmitir a evidência. Eu posso enviar por e-mail as fotos do livro Razão para o FBI, a imprensa, todo mundo. Um clique. Então vamos voltar para dentro. Eles reentraram na casa pela entrada de serviço na cozinha. A mansão parecia diferente agora, vazia. Os mercenários estavam do lado de fora, varrendo os terrenos, assumindo que sua presa havia fugido para a floresta. Eles se moveram silenciosamente pelos corredores. Elias estava se movendo mais devagar agora. A adrenalina havia desaparecido, substituída por pura garra. Ele estava deixando um rastro de gotas de sangue no chão de mármore. Eles chegaram à biblioteca. Era uma sala grandiosa, de 2 andares, forrada de livros. No centro, sobre uma mesa de mogno, estava uma caixa preta com luzes vermelhas piscando. O bloqueador, Sara disse. Ela tirou o telefone. Ainda sem serviço. Ela correu para o dispositivo. Era de nível militar. Não consigo simplesmente desligá-lo. Ele está codificado. Esmague-o, Ellie disse, encostando-se no batente da porta, observando o corredor. Sara pegou um busto pesado de Júlio César de um pedestal e o jogou sobre a caixa preta. Plástico se estilhaçou. Faíscas voaram. Ela verificou seu telefone. Uma barra LTE. Eu tenho sinal, ela gritou. Ela abriu seu aplicativo de e-mail. O rascunho estava pronto. Fotos do livro Razão. Fotos das caixas de heroína que ela havia tirado da descrição da memória de Elias. Notas e um testemunho em vídeo que ela havia gravado de Elias anteriormente no sótão para a linha direta de dicas do Washington Post, FBI e CNN. Seu dedo pairava sobre o botão de enviar. Não faça isso. A voz veio das sombras da varanda superior da biblioteca. Sara congelou. Elias girou, levantando seu bastão.
Na varanda, olhando para eles, estava um homem em equipamento tático completo. Ele não estava usando máscara. Ele tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha. Elias abaixou ligeiramente sua arma, o choque registrando em seu rosto. Vance, Elias respirou. Ei, comandante, o homem disse. Ele segurava um AR-15 suprimido, apontado casualmente para o peito de Sarah. Vance, você morreu? Elias disse, sua voz tremendo. Eu vi você morrer em Kandahar. O RPG. Eu não morri, chefe. Vance disse, descendo lentamente a escada em espiral. Eu apenas saquei. A Aegis paga melhor que a Marinha, e o plano de aposentadoria é matador. Sarah percebeu o horror disso. Você era o informante, ela sussurrou. Você armou a emboscada. Tomei uma decisão de negócios. Vance deu de ombros. Elias largou o bastão. Você parece patético. Elias encarou seu ex-segundo em comando. A traição o atingiu mais forte do que qualquer bala. Este era seu irmão em armas. Você matou Miller. Você matou Johnson, Elias disse suavemente. Danos colaterais. Mas você também deveria ter morrido, Elias. Você é como uma barata. Vance chegou ao pé da escada. O senador Hurst está lá fora. Ele está disposto a lhe oferecer um acordo. Culpamos a enfermeira. Dizemos que ela é uma radical. Ela te drogou. Ela forjou o livro Razão. Você volta a ser o herói. Nós te enviamos para uma boa clínica suíça. Você vive a boa vida. E Sarah? Elias perguntou. Sarah tem um trágico acidente esta noite. Elias olhou para Sarah. Ela estava segurando o telefone, o polegar tremendo sobre a tela. Faça isso, Sarah. Elias disse. Você aperta esse botão. Vance avisou, apertando o dedo no gatilho. E eu te derrubo antes que a barra de upload atinja 10%. Foi um impasse. Sarah sabia como os dados funcionavam. Nesta tempestade, com uma barra de sinal, o upload levaria pelo menos 30 segundos. Vance poderia matá-la 3 vezes nesse período. Elias, Vance disse. Afaste-se. Éramos colegas de equipe. Elias olhou para Vance. Então ele olhou para Sarah. Ele viu o medo nos olhos dela, mas também a determinação. Ela não estava saindo. Elias largou o bastão. Bom movimento, Vance sorriu. Eu não estou indo embora, Vance, Elias disse, sua voz estranhamente calma. Eu estou ganhando tempo para ela. Elias avançou. Ele não correu. Ele jogou todo o seu peso corporal para frente, derrubando Vance. Pé, pé, pé. O rifle silenciado tossiu 3 vezes. Sarah gritou. Elias levou os tiros no peito, mas seu ímpeto o impulsionou para Vance. Eles colidiram com a estante de livros, o rifle escorregando pelo chão. Envie! Elias rugiu, sangue jorrando de sua boca. Sarah bateu o dedo em enviar, upload 10%, 20%. No chão era uma briga. Vance era saudável, forte e treinado. Elias estava quebrado, sangrando e morrendo. Mas Elias tinha algo que Vance não tinha. Ele não tinha mais nada a perder. Vance socou Elias no rosto, quebrando seu nariz. Elias nem piscou. Ele só avançou. O som de osso em osso era nauseante. Ele enfiou os polegares nos olhos de Vance. Upload 60%. Vance gritou, atirando Elias para longe. Ele se apressou para sua faca. Ele puxou uma lâmina de combate serrilhada. Eu vou te estripar, aleijado, Vance gritou. Ele enfiou a faca para baixo. Elias agarrou o pulso de Vance. Eles lutaram. A lâmina a centímetros da garganta de IAS, upload 80%. Sarah olhou em volta. O rifle estava muito longe. Ela pegou o pesado busto de César que ela havia usado para quebrar o bloqueador. Ela correu em direção a eles. Vance a viu chegando e chutou, atingindo-a no estômago. Ela caiu com força, deixando cair o busto. Não! Elias gritou. Vance voltou sua atenção para Elias, empurrando a faca para baixo com as 2 mãos. A ponta perfurou a pele de Elias. Cheiro. Um ping ecoou do telefone. O som distraiu Vance por um microsegundo.
Elias soltou o pulso de Vance e usou sua última gota de força para puxar Vance para mais perto. Ele envolveu as pernas em torno do tronco de Vance e torceu. Ele puxou o pino da granada presa ao colete tático de Vance. Os olhos de Vance se arregalaram. Você é louco. Fogo na toca. Elias sussurrou. Ele empurrou Vance para longe com um chute que rasgou todos os músculos de sua perna ruim. Vance cambaleou para trás, arranhando o colete. Sarah, cobertura. Elias virou a pesada mesa de mogno, arrastando Sarah para trás dela, assim que a biblioteca se desintegrou em um flash de luz branca. O mundo era poeira branca e um silêncio ressonante que parecia mais alto que a própria explosão. Sarah tossiu, a poeira de drywall cobrindo sua garganta como cinzas. Ela empurrou a pesada mesa de mogno que os havia protegido. Ela gemeu e se moveu. Luz solar, ou talvez holofotes, cortaram a névoa onde a parede da biblioteca costumava estar. Ela rastejou para fora dos escombros. Sua blusa de scrubs estava rasgada. Sua pele esfolada, mas ela estava inteira. Ela se virou freneticamente para o homem ao seu lado. Elias. O comandante jazia em meio à ruína dos livros. Seu peito era uma confusão de sangue dos ferimentos à bala, e suas pernas estavam presas sob uma viga caída. Mas seus olhos estavam abertos. A íris azul estava turva, desfocada, olhando para o teto. Foi. Ele sibilou, um som úmido de sangue. Sarah se ajoelhou, seu treinamento assumindo o controle apesar de suas mãos trêmulas. Ela pressionou os dedos em seu pescoço. Pulso fraco, rápido. Ele estava entrando em choque hipovolêmico. Foi. Sarah engasgou, lágrimas abrindo caminho pela poeira em seu rosto. O e-mail foi enviado. Você conseguiu, Elias. Ele sorriu, um leve levantar do canto da boca. Bom, agora posso dormir. Não, Sarah gritou, pressionando seus ferimentos no peito. Não durma. Você não pode desistir agora. Você sobreviveu ao fogo. Você sobreviveu ao veneno. Você sobreviveu à granada. Fique comigo. Lá fora, o som da tempestade foi substituído pelo zumbido das pás do helicóptero. O womp-womp dos helicópteros balançou o vidro restante nas janelas. Vozes gritaram, FBI! Armas no chão! Sarah olhou pelo buraco na parede. O gramado estava infestado de agentes em anoraques azuis. Veículos blindados haviam encurralado os SUVs pretos. Ela viu o senador Hearst sendo arrastado para fora de seu carro, as mãos algemadas nas costas, o rosto uma máscara de derrota, enquanto as equipes de notícias, alertadas pelo e-mail, já estavam chegando aos portões. A cavalaria não tinha acabado de chegar. O mundo inteiro estava assistindo. Paramédicos invadiram a biblioteca. Temos um trauma crítico aqui. Múltiplos GSWs, lesão por explosão. Enquanto carregavam Elias para a maca, a mão dele se debateu, procurando. Sarah a agarrou. Estou aqui, ela sussurrou. Estou bem aqui. Ele apertou a mão dela, o aperto fraco, mas presente. Então as drogas que eles administraram fizeram efeito, e seus olhos se fecharam. 6 meses depois, o centro de reabilitação em San Diego com vista para o oceano. Era claro, arejado e cheirava a água salgada e jasmim, muito diferente da escuridão tumular da propriedade Hawthorne. Sarah Bennett caminhou para o terraço. Ela usava um vestido simples de verão, o cabelo solto. As cicatrizes em seus braços haviam desbotado para linhas brancas. Elias estava em pé junto ao corrimão. Ele estava apoiado em uma bengala, sua perna esquerda imobilizada. Mas ele estava de pé, alto. O vermelho irritado de seus enxertos de queimadura havia se transformado em tecido cicatricial, não mais escondido por ataduras. Ele usava suas cicatrizes não com vergonha, mas como armadura. Ele se virou quando ouviu seus passos. O tapa-olho havia sumido, substituído por uma lente escura sobre seu olho ferido, mas o olho bom estava claro, nítido e finalmente em paz.
Enfermeira Bennet, ele disse, sua voz profunda e firme. Civil Bennet, ela corrigiu com um sorriso, vindo para ficar ao lado dele. Finalmente paguei a casa e os empréstimos. Vou tirar férias. Você merece, Elias disse. Ele olhou para as ondas. Vi as notícias. Aris pegou 20 anos. Hearst pegou prisão perpétua por traição e conspiração. E você recuperou seu nome, Sarah disse suavemente. Eles reinstalaram sua patente retroativamente. Elias olhou para suas mãos. Mãos que haviam destruído e salvado. Não me importo com a patente. Eu me importo que os caras que morreram, Miller, Johnson, suas famílias, finalmente saibam a verdade. Eles não foram descuidados. Eles foram assassinados. Ele se virou para encará-la completamente. A brisa do oceano pegou seu cabelo. Eu nunca te agradeci, ele disse. Pela água, pela verdade, pela agulha de costura no sótão. Você salvou minha vida, Elias. Você me devolveu a minha. Ele estendeu a mão, sua mão firme, e tirou um fio de cabelo do rosto dela. A conexão entre eles era elétrica, forjada em fogo e sangue. Não era apenas gratidão. Era o profundo vínculo tácito de dois soldados que haviam passado pelo inferno e saído do outro lado de mãos dadas. Então, Elias disse, um brilho brincalhão retornando em seu olho. Você disse que está de férias. Essas férias precisam de um copiloto? Ouvi dizer que sou decente em navegação. Sarah sorriu, colocando a mão dela sobre a dele no corrimão. Acho que eu poderia usar um navegador, desde que você prometa não jogar nenhum copo de cristal. Elias riu, um som verdadeiro e rico que se espalhou pelo oceano. Prometo. Eles ficaram juntos, observando o sol mergulhar abaixo do horizonte. Não mais com medo do escuro. Essa é a história do tenente-comandante Elias Maddock e Sarah Bennet. É um lembrete de que, às vezes, as batalhas mais difíceis não são travadas em solo estrangeiro, mas por trás das portas fechadas de nossas próprias instituições. Isso nos ensina que rótulos como quebrado ou perigoso são muitas vezes apenas máscaras para uma dor que não foi ouvida. Sarah não usou uma arma para salvá-lo inicialmente. Ela usou sua intuição e sua recusa em desviar o olhar. Se esta história o manteve na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Ajuda mais pessoas a encontrar essas histórias. E se você quiser ouvir mais sagas de traição, redenção e heroísmo, certifique-se de se inscrever e tocar o sino. O que você teria feito na posição de Sarah? Você teria fugido ou ficado para lutar? Deixe-me saber nos comentários